Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e... Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Estamos batendo um recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Muito bem, pessoal. Quem é que tá aqui?
Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Muito bem, voltamos aqui. Agora se desliga. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição. Será que agora vai? Problemas técnicos. Programa ao vivo é assim mesmo. Pessoal, é o seguinte, essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade. Silvio Alves, o presidente, sempre nos apoiando muito. Também empresa Guarupás. E olha só, Dia do Meio Ambiente. Ele foi criado em 72 e tem o objetivo de conscientizar a respeito da importância de preservar os recursos naturais. 5 comerciários de Guarulhos e toda a região, Grande São Paulo, Alto Tietê, nos apoiando, e o Sindicato dos Condutores. Maurício Brinquim, que é vereador aqui em Guarulhos e também presidente da entidade. O nosso site é tribunadeguarulhos.com.br. Você encontra esta e outras entrevistas. Casa do Extintor, do nosso parceiro Eduardo Martins. E eu quero falar que grandes cidades, pessoal, enfrentam grandes desafios, né, para combater a violência. A Guarulhos está realizando um ótimo trabalho. A Prefeitura adquiriu mais de 500 novos armamentos, além de 200 mil munições e mais 25 mil dispositivos não letais. Também convocou 108 novos GCMs aqui para a Guarda. E já com o projeto Muralha GRU, Guarulhos é monitorada 24 horas por dia por câmeras em pontos estratégicos. São mais de 50 novos veículos para realizar ações ostensivas em toda a cidade, com a integração também de todas as forças policiais. A Prefeitura implantou o programa Escola Mais Segura para garantir seguranças em todos os prédios escolares. Todas as unidades de ensino contam com mais de 3.700 câmeras, a presença da GCM e o botão SOS Escola. E tudo isso se aumentar o IPTU, que está congelado desde 2017. Quer saber mais? Acesse guarulhos.sp.gov.br. Vamos ver esse recado aí que o Matheus está trazendo para nós. Sai na frente nas ações de combate à violência. 108 novos GCMs foram convocados. 500 novos armamentos adquiridos. O projeto Muralha GRU monitora a cidade 24 horas por dia. E o programa Escola Mais Segura conta com vídeo monitoramento de todas as unidades de ensino, a presença da GCM e o botão SOS Escola. E tudo isso sem aumentar o IPTU desde 2017. GRU mudou para melhor e é por você, Cidade de Guarulhos. Muito bem, vamos falar um pouquinho de Conselho Tutelar. Eu acho um assunto super bacana.
Do meu lado, ela que é conselheira na região da Sé, capital paulista, a nossa querida Fernanda. Nessa câmera aqui, Fernanda, boa noite. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Prazer. Rafaele, seja bem-vinda, Rafaele. Obrigada. E olha só, será que eu esqueci o nome dela? Para ficar. Mas só foi para ela falar, hein? Elisângela, belíssima Elisângela. Obrigada. Você também trabalha no centro? Sim, sou da centro, sou da Bela Vista. Muito bem, as três bonitas. Bota as três aí Aí elas olhando para a câmera e eu olhando para. Muito bem, muito bem. Fernanda, quanto tempo você está no conselho e o que te levou ao conselho? Você é paulistana? Eu sou paulistana, estou 7 anos no conselho. O que me levou a ser conselheira tutelar foi porque eu trabalhava num SAICA com criança e adolescente, e toda vez que chegava um conselheiro para levar uma criança, né, para dar proteção, e aí todo mundo falava mal do conselheiro, então fui buscar saber quem é esse órgão que tem que dar proteção à criança, né, e todo mundo sempre crucificando, né, então isso fez me levar a ser conselheira tutelar. Então eu já estou no meu 2º mandato, né, esse ano nós temos a reeleição e eu estou vindo para mais uma reeleição aí para continuar garantindo, porque por mais que tenha o ECA hoje, tem essa lei, mas infelizmente as nossas crianças, elas não são vistas ainda como cidadãos de direitos, prioridade absoluta, né, que está lá no ECA. E a Rafaela, como é que você entrou e há quanto tempo? Eu fui conselheira de 2011 a 2016, passei 4 anos distante do conselho, em 2020 eu voltei. E estou até agora, né? E também sou pré-candidata. Estamos aí nessa briga para continuar garantindo o direito de criança e adolescente. Por quê? Porque vira É meio apaixonante? Vira uma paixão, Você acaba gostando daquele trabalho. É um trabalho duro, árduo, depende de muitas questões. A gente enfrenta muitos desafios, mas a gente está aí para isso, né? A gente já tem, assim, um chamado para isso. Vira algo que você de fato gosta e quer fazer. Elisângela, não é um trabalho muito fácil, né? Por que você entrou nessa? Eu comecei a me interessar pelo conselho tutelar porque eu trabalhava já com crianças desaparecidas, em situações de ruas. Eu vim já da Mães da Sé, que a gente trabalhava com criança desaparecida. Fiquei um bom tempo, depois eu comecei a trabalhar na Praça da Sé com crianças em situações de rua. Fui para a SAICA. O que é SAICA? É um serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Antigo é como se fosse um abrigo. De abrigo, né? Agora é SAICA. Perfeito. Aí eu fui trabalhar no SAICA, aí eu falei, vou tentar ser conselheira tutelar. E deu certo, está dando certo e vamos tentar agora o próximo ano de novo. Fernanda, você sabe que eu acho que o trabalho que vocês fazem lá é muito importante, mas deve ser muito difícil. Vocês talvez estejam no conselho tutelar mais difícil do Brasil. Eu falo para todos, né, que o conselho da Sé, o conselho do centro ali, o centro em si, ele já é uma escola, né, para todos os trabalhadores que passam ali pelo centro, na área social, na área de garantir direito, para o conselho tutelar mais ainda, pra gente, né, porque as nossas crianças que vêm aqui para a Sé, a maioria nem são de lá da Sé mesmo, ainda mais a nossa situação de rua, são de todos os estados, de todos os estados do Brasil, dos municípios ao redor, e eu falo assim, que o centro, ele tem um atrativo muito grande para as crianças. Parece que elas se apaixonam pelo aquele centro. E no centro a facilidade de você ter tudo do bom e do ruim está ali pelo centro. Então, para a gente, conselheiros tutelares, garantir o direito das nossas crianças hoje na cidade e principalmente ali no centro de São Paulo, é um desafio enorme por falta de políticas públicas, por falta de entendimento da sociedade em si também, dos nossos poderes, dos nossos legislativos também tem esse entendimento, porque o que passa para mim hoje como conselheira tutelar é como se a criança, ora ela é vista como um bebelô, ninguém pode triscar nela. E na maioria das vezes, ninguém está nem aí para ela. Eu falo que é mais fácil você desproteger uma criança hoje do que você desproteger uma criança. Porque muitas vezes quando você vai buscar uma rede de proteção, não se tem, porque as pessoas ficam
torna ela um bebê louco e ninguém pode triscar, ninguém pode fazer nada. E também eu busco ver que está se tirando muita responsabilidade do próprio responsável, da família, aquela responsabilidade. Pode conversar entre vocês, que eu quero muito essa interação entre propriamente vocês. da família mesmo. A gente às vezes não responsabiliza a família, às vezes a família ela se encosta mesmo em se leis. vitimiza. Isso, fala, mas eu não posso. Como se a violência resolvesse, aí o que a família vai ela falar, mas eu não posso dar um tapa nele que o conselho vai me procurar. Essas frases a gente escuta no conselho, isso é comum. E é verdade? Não é verdade, não é verdade. O conselho, esse papel de bicho-papão que a grande mídia vende do conselho, essa imagem é uma imagem que é distorção pura e que só nos atrapalha. Porque o que a gente quer, o que o conselho quer, que os conselheiros que sabem o que estão fazendo ali, o que eles querem é estar próximo dessa família para que consiga fazer com que a rede socioassistencial faça esse atendimento, que faça um acompanhamento, que de fato consiga atender a família dentro das necessidades dela. Exatamente, trazer ela para o conselho. Dentro dessas necessidades dela. Então, às vezes, esse papel de bicho-papão, às vezes a mãe chega lá no conselho desesperada. Porque já acha isso. Né? Nos acompanhando o nosso programa, o grande empresário Marcelo Lousada, Celso Pinheiro, lá dos Pimenta, e o Luiz Celso Santana também nos acompanhando. Ô Elisângela, às vezes me dá a impressão que a realidade que vocês vivem lá, que vocês acompanham de perto com aquela criançada, me parece que é um outro universo, que a pessoa, às vezes, ela quer dar opinião baseada no mundo dela, né? No meu mundo aqui em Guarulhos, no Bom Clima, é uma coisa, lá na Sé é outra, né, Elisângela? É uma coisa, é um outro mundo. A Sé é totalmente diferente da Bela Vista, né? Assim, ainda, a gente da Bela Vista se sente ainda um pouco privilegiada. Mas é ali. Mas só uma sensação. Porque ela é no Bela Vista, lá no Bexiga. No Bexiga. Né? Isso. E os mesmos meninos que ficam na Sé, eles vêm para Bela Vista. E a Paulista é nossa e a gente acaba atendendo do mesmo jeito. Ali o pensamento da criança é diferente, o mundo ali é uma outra coisa diferente de um outro bairro da cidade, não? O mundo que eles vivem. Envolvido com droga, envolvido com pequenos furtos. Sim, eu torno a dizer também que na rua, e muitas vezes o pessoal dos serviços fica brava comigo, mas eu falo assim, aqueles pais de rua, aquelas mães de ruas, elas são mais atrativas para as crianças que estão ali do que muitas vezes do que a família, do que o próprio serviço. E uma família, quando ela chega no conselho, é que ela já está com seus direitos todos violados. Exato. E ela acaba violando o direito dos seus filhos. E o próprio adolescente, a própria criança adolescente, quando ele se envolve lá com a questão de drogadição, ele já está violando seu próprio direito. E essa questão na região central é complicada por causa do acesso, né? Tem essa facilidade no acesso dessas drogas populares mesmo, né? Os meninos, eles têm esse acesso lá, essas crianças, adolescentes têm esse acesso lá na região central que faz eles permanecer em situação de rua. São muitas crianças, vocês têm ideia? Olha, eu posso dizer... A rotatividade é grande. Sim, né? eu posso dizer para vocês que foi no meio da pandemia, tem as nossas CEAs, né? E teve uma época que eles começaram, as fichas que eles faziam das crianças em situação de rua, então eles começaram a captar essas fichas e começou a entregar no conselho. Eu lembro que na primeira vez os conselheiros falaram, não vamos pegar. E eu falei, não, vamos pegar. Deixa. Então, vocês podem colocar que toda vez que chegar essa ficha, dá para mim. Então, eu fui fazer uma contagem. Hoje, eu tenho uma pasta que eu tô lá e que eu não parei de alimentar, porque hoje nós temos os serviços mais atuantes, porque a gente vai lá e fica cobrando. Eu sou uma conselheira que eu tô em tudo quanto é reunião e falou de sessão de rua para mim, de criança e adolescente. Eu falo que no centro de São Paulo não era para ter criança. E as pessoas falam, como não era? Não era para ter criança no centro de São Paulo, na rua. Porque serviços lá nós temos. E tem como fazer, mas eu falo que São Paulo, assim, ó, a criança de Guarulhos, quando vai para São Paulo, tá lá em São Paulo, aí fica lá em São Paulo. Mas se tiver uma criança de São Paulo aqui, rapidinho eles fazem com que a criança volta para São Paulo. Uhum. Em qualquer município, surgiu uma criança de São Paulo, todos eles levam de volta para São Paulo. Mas quando as crianças chegam lá na nossa cidade, ainda mais no centro, elas perpetuam lá. Elas ficam lá. E eu não entendo por que elas ficam lá.
É isso que eu falo. Então, a última vez que eu fiz uma contagem só no distrito da Sé, porque lá no centro nós estamos divididos em 8 distritos no centro, 2 conselhos tutelares, o da Bela Vista, né, que é a Rafa e a Elisângela, e o nosso da Sé. Então, só na Sé que eu captei de crianças que transitavam só ali na região da Sé. 350 crianças até a última vez. E assim, eu pego a pasta e falo, ó, tá vendo a ficha? Então, toda vez quando alguém me liga lá no conselho e fala, olha, Rafael, por exemplo, Rafael tá aqui. Aí eu vou lá naquela pasta e falo, como que o Rafael falou aí? Ah, ele falou que a mãe dele é essa, que o pai, o nome é desse. Porque eu falo que a criança, quando também ela tá nessa tentativa de rua, que ela não quer ser encontrada, então ela muda os seus dados. Ela muda a data de nascimento, ela muda o nome do pai. Uma coisa que ela quase não muda, que fica, é o nome da mãe, por incrível que pareça. O nome da mãe, ele sempre permanece o mesmo. Às vezes ele só muda de Silvia para Souza, mas vai. Então, quando eu fiz essa pasta, então, para nós, assim, para mim, lá, ficou mais fácil ainda de fazer o encontro dessas crianças. E também a gente percebeu que, ultimamente, que a gente tem um grupo do WhatsApp só dos conselheiros tutelares, porque eu falo para vocês, depois das 21 horas, naquele centro, não tem mais serviços para atendimento às crianças e o adolescente, e aonde eles rebatem no Conselho Tutelar, são muito vulneráveis. Eles batem no Conselho Tutelar, na PM e na GCM. Então, são esses órgãos que eles procuram hoje, que eles têm como atendimento depois das 21 horas. E aí a gente vai ver. Então, quando a gente ainda consegue encontrar uma mãe nesse horário, ter um contato, porque eles passaram o telefone, a gente ainda vai para casa. E quando a gente não consegue, o que só para as crianças é o problema. Você conseguiu fazer um fichamento deles, um cadastramento, né? Um cadastro de... Sim, mas por conta própria, viu? Não tive suporte. Foi porque eu tive aquele olhar da proteção mesmo. Saber que ele é um cidadão de direito, então eu tenho esse olhar. A gente tem esse olhar como os conselheiros, né? Porque, na verdade, essa relação que a Fernanda está falando, serviço especializado em abordagem social, ele trazia essa ficha, né? Eles pararam de fazer isso. Eles traziam essa ficha. O que ela fez foi organizar para que quando voltasse para ela, porque sempre volta, porque, como ela disse, na madrugada só tem o conselho tutelar. Não existem os serviços. Né? À noite não tem um serviço para atender aquela criança e adolescente. Ou é delegacia, né? E a gente tem uma questão altíssima de ato infracional na região central. Na região central não dá mais hoje, né? Ou é situação de rua. A criança é criança até que idade? Até os 12. Até os 12. Então vocês tratam até os 12 ou até os 17? Não, até os 17 e 11 meses. Isso, e 29 17 já é um homem, principalmente se for criado na rua. Mas aí a gente tem que fazer nosso trabalho. Mas tem os mesmos direitos, né? Que a criança e o adolescente, tem né? essa visão, né? Porque mesmo um adolescente de 17 anos, às vezes ele não tem a formação de um homem, né? Não. Ele é um adolescente. Olha, nós estamos com o Abdo Maslum aqui, grande secretário de Direitos Humanos. Ele vai entrar no segundo bloco, né? Porque são assuntos diferentes. Eu queria até colocar junto aqui, porque o Abdo é um grande humanista, um cara que entende muito das coisas, né? Mas o assunto realmente é que está muito interessante. Provavelmente vamos fazer só meia hora aqui com elas, mas eu gostaria que elas voltassem aqui. A Elisângela, ela tem uma experiência muito legal, que ela trabalhou ali na Cracolândia. Exatamente. Isso aí eu queria muito que você contasse para os nossos telespectadores. Olhando para mim, que ela estava super nervosa. Me conte. Eu trabalhei Como foi isso? Foi muito gostoso. Eu gostava de fazer esse papel. De trabalhar quando a gente chegava, os adolescentes. Olha a tia loira chegando ali. Não, você não quer não, eu quero aquela tia ali. Aí a gente fazia. Eles têm esse carinho, né? Que essa coisa meio bom, da criança, né? É bom. Eu trabalhei no pátio do colégio também bastante. A gente levava ele para tomar banho, fazíamos nossos serviços de levar eles, fazer higiene. Às vezes eu já levei até pro AMA, quando estava com febre. Assim, foi muito gratificante. Eu aprendi muita coisa com eles. Foi muito importante para mim mesmo também. Muita criança na droga lá? Muito, todos eles. Deve dar uma dor no coração quando você vê isso. Eles falavam, tia, eu não quero mais essa cola, você pode jogar fora para mim? Várias vezes aconteceu isso comigo, várias. Nossa senhora, é uma coisa absurda. É absurda. Né? Eu acho que seria interessante ter algum órgão 24 horas, não, Rafael? Que até 9 horas é muito pouco. Precisa. A gente agora, é muito recente isso, é do final do ano para cá, a gente tem lá os centros de referência da criança do adolescente, isso. Mas eles recebem criança e adolescente somente até as 19 horas. E aí o que faz, né? Depois das 19 horas só sobra o conselho tutelar
E assim, nem tudo é questão de acolhimento. E vocês muito têm trabalho pra as fazer. ferramentas apropriadas? Não temos. Na verdade, assim, a própria estrutura dos conselhos tutelares deixa a desejar. Tem conselho alagando. Não temos estruturas, na tem verdade. internet muito falha. E assim, tudo que a gente faz hoje, por conta da tecnologia, você precisa de um computador e uma internet funcionando. No mínimo, né? Mas não funciona com decência, né? Às vezes para enviar um documento você fica um tempão nessa guerra. E às vezes não é só isso, né? É estrutura básica e estrutura humana também. Porque você precisa ali de um administrativo, não tem. E várias outras coisas assim que na verdade, a falta de políticas públicas ela já dificulta todo o nosso trabalho. E ainda essa questão de estrutura, aí abala até o emocional do conselheiro, né? Quer dizer, chegar lá, você já tem que lidar com toda a frustração de você ver que você não é um super-herói, que você vai alcançar tudo aquilo que você quer. Por conta da questão de políticas públicas. E ainda a estrutura precária, isso aí... Uma falta de formação, então, para entender aquele papel nosso também, isso faz uma falta. Isso faz é uma falta grande, aquilo que a gente estava falando no intervalo, Os né? serviços entenderem qual é o papel do Conselho Tutelar, porque a gente é visto como um órgão repressor. Exato. A criança não vai para a escola, aí eles vão lá no ECO, olha qual é a lei, olha, vamos mandar lá para o conselho através da lei assim, mas na hora de garantir a vaga daquela criança, eu dou um exemplo para vocês. A criança, por uma especificidade, hoje está com a avó. Então a avó vai lá na escola, né, por alguma coisa na família, aquela avó falou, olha, não tenho uma guarda, mas eu vou dar proteção ao meu neto, porque o meu filho está desprotegendo. Então, assim, tá lá no ECA, né, no artigo 4, primeiro a família, depois a comunidade, por último a gente busca o Estado, né, para dar proteção à criança. Então vamos lá, e a mãe não tá dando conta, o pai, aquela avó pega aquela criança. Aí vai lá na escola buscar uma vaga, vai lá no conselho tutelar pegar um termo. Hoje, exatamente. Não precisa, não é para ir no conselho tutelar pegar um termo. A escola tem que dar proteção, a proteção é a educação àquela criança. Matricula aquela criança. A escola tem que orientar, saber orientar aquela avó, saber perguntar para aquela avó por que aquela criança naquele momento, é uma guarda que vai precisar, ir para uma defensoria, se ela não pode constituir um advogado, vai da defensoria buscar essa guarda. Ou então ela fala, não, mas a minha filha está presente, só não veio agora. Mas se precisar assinar um documento, eu trago minha filha. Porque muitas vezes chega a avó lá e eu falo assim, essa mãe existe, esse pai existe, existe. Mas nesse momento ele não quer fazer esse papel. A senhora busca a vaga, mas na hora de assinar, a senhora chama ela. Não tira também o papel da sua filha de ser mãe ou o papel do seu filho de ser pai. Eles têm que participar da vida da criança. A senhora está cuidando e está fazendo um ótimo papel, que é o mais difícil, né? Pegar para criar, que eu falo. Mas eles estão da responsabilidade social dela, daquela avó. Então a sociedade também não entende. Aí tira, aí tudo é o conselho para vocês verem. Hoje nós sempre vivemos numa sociedade machista. Tem pai que às vezes está separado por um determinado tempo, aquela mãe também não está dando conta, exatamente. Aí ele aparece no cenário e vai querer garantir o direito do filho, porque a mãe não está levando para a escola e o menino perdeu a vaga, aí ele vai tentar fazer a renovação dessa vaga. Aí a escola manda ele também para buscar um termo de responsabilidade. Não entende que ele é pai, porque também na sociedade tem pessoas que entendem que a mãe é 99% a responsável e o pai é 1% não. Até porque toda história tem um contexto, né? Toda história tem um contexto e o conselho em si ele precisa fazer essa leitura, né? A gente acho que agora diminuiu, mas a gente já se deparou muito com a questão da mãe deixar os filhos para ir trabalhar. E aí é vista como negligência. Isso. E como é que a gente trata isso? Porque assim, se não existe ali um serviço de contraturno para deixar essas crianças para ir trabalhar e para depois as crianças irem para a escola, como é que a gente faz? E como é que ela garante o sustento da família dela? Como é que ela garante o alimento daquela criança? Uhum. Então tem toda essa questão. O conselheiro em si, ele precisa fazer uma leitura para que ele faça os encaminhamentos, para que a rede atenda essa família para sanar essa violação de direito, né? E não para fazer a leitura do julgamento da família, da mãe, e assim vai. Acabou nosso tempo. Olha só que papo maravilhoso. A Elisângela. Graças a Deus, cara. Elisângela, pelo amor de Deus. Suspirou que foi. Maravilhosa. Você aqui. Belíssima. Obrigada. Engraçada. Já vi de longe assim. Se gosta dela, deve ser muito carinhosa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Rafaele, obrigado por ter aceito o nosso convite. O tempo prazer, foi curto, muito obrigada. mas vamos chamar aqui mais vezes. Se Tá você puder ótimo. vir, vai ser um prazer. Com certeza. Fernanda, obrigado. Obrigada. Eu Posso acho- dar um recadinho para os papais, Todos, para as mamães? todos. Papais, mamães responsáveis, sociedade, vamos ouvir nossas crianças. Vamos dar ouvido para eles, é muito importante. Quando a gente ouve uma criança, ouve um adolescente, a gente consegue dar proteção para eles. Eu falo que uma criança protegida é um adulto seguro. Exato. Exatamente. Tratar como sujeito de direito. Ele é um cidadão de direitos e que tem a prioridade absoluta. Então, dê ouvido aos seus filhos, dê ouvido a uma criança, no seu papel que você trabalha com criança e adolescente, dê ouvido para eles, sociedade, que vocês vão entender e vão ver que eles apenas querem ser crianças e adolescentes e que somos os adultos, né, que sanamos isso e tiramos essa adolescência, essa criança, né, tornando eles um adulto que eles não são. Perfeito, belas palavras. Agradecer ao Lúcio, que trouxe esse pessoal bacana Obrigada, aqui para Lúcio. nós. E vamos trazer de novo, Lúcio. Sim. Muito bom. Luiz Santana com a gente, o Celso mandando um abraço para nós. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o secretário de Direitos Humanos de Guarulhos, Abdo Mazlum. Já voltamos. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima. Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história. Sabe aquela história que te contaram sobre o mundo? Esqueça. O mundo mudou, e muito. A história agora é outra. Mas como se preparar para o futuro profissional nesse novo mundo? A resposta é simples. Crie uma nova história para você também. Venha para a Unisa. São mais de 50 anos de tradição, polos em todo o Brasil e um EAD de referência. Vestibular 2022. Inscrições abertas. Unisa é outra história.
Sabe aquele... Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Então, bateu o recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Então, bateu o recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Na cidade de Guarulhos, quem estava lá presente? Então, bateu o recorde, acho que de todo o secretariado aí dos últimos tempos que a gente ouve, não só da gestão do Guti. Nos dando uma reeleição com 177.614 votos. Muito bem, pessoal, estamos aqui no segundo bloco. Esse segundo bloco nós vamos falar com o Abdo Mazloum, secretário de Direitos Humanos. Mas antes disso, eu quero saber quem está fazendo aniversário. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 7 de junho. Cantamos parabéns para Amauri Falabella, Arthur Cavalcante, Daniel Alves, Eliomar Pádua, Elmer Japonês, Jailson Melo, Jéssica Souza, Maiara Baggio, Miguel Cassiano, Nix Antonov e Regislane Leôncio. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, pessoal, olha só, viu? Essa segunda meia hora nós temos o apoio da FESMA, empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Nosso parceiro Leandro Dourado sempre com a gente. Unisa, Universidade Santo Amaro. E quem faz Unisa? Faz história. Sindicato dos Metalúrgicos sempre conosco aqui, Josinaldo Cabeça. Colégio Carbonel, porque a criançada merece o melhor. E o melhor é Carbonel. Flor de Lótus, da nossa doutora Letícia, Centro de Reabilitação Veterinária. E Mercados Baixos, para quem gosta de carro tunado, é Mercados Baixos. Muito bem, do meu lado eu tenho o prazer de receber nosso amigo, secretário Abdo Mazloum. Seja bem-vindo, Abdo. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores, o pessoal que sempre acompanha esse programa que informa os acontecimentos da nossa cidade. E é muito importante a gente valorizar e apoiar sempre a nossa mídia. Na Guarulhos, ela tem alguns programas e temos que valorizar
principalmente o trabalho de vocês, Roberto. Parabéns. Obrigado. O Abdo tem uma grande história na cidade de Guarulhos. Eu sempre gosto de contar, né? Porque é importante, né? Ele foi vereador na cidade, secretário várias vezes e nesse momento ele está na Secretaria de Direitos Humanos. E eu acho que é a primeira vez que você pega um tema desse e está desenvolvendo um trabalho lá, não, Abdo? Direitos Humanos? É a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Como é que está isso lá? Não, tá bem, graças a Deus estamos fazendo um trabalho, né? A Secretaria de Direitos Humanos foi criada pelo prefeito Guti em 2017 e são poucas cidades, pouquíssimas cidades, né, que tem uma Secretaria de Direitos Humanos, e a nossa secretaria ela compõe 6 subsecretarias, que é da mulher, que é da juventude, igualdade do idoso, racial, da igualdade, da acessibilidade e da diversidade e do idoso. Então é muito importante a visão do nosso prefeito nesse sentido. Ela foi muito importante porque nós trabalhamos com pessoas, e pessoas que têm talvez a necessidade de um acompanhamento do poder público, né? E graças a Deus está sendo feito um grande trabalho pelas subsecretarias, por todos os setores aí. É importante, Guarulhos fez, o prefeito acertou, né? Teve essa visão aí que há necessidade. Guarulhos teria que ter uma Secretaria de Direitos Humanos e estamos aí à frente dessa pasta. Eu acho que uma coisa interessante que vocês fizeram foi essas subpastas, subsecretarias, porque aí fica melhor dividido o trabalho e o direcionamento, e você acaba sendo um grande maestro. Ah, sim. Né? Não daria para fazer um trabalho com a juventude. Seria bom, né, a gente poder agregar todos. Mas né? não dá. Mas você tem que ter um olhar específico para Perfeito. o jovem, para o idoso, para a mulher, né? A segurança da mulher. Então, são várias áreas que tem que ter um acompanhamento e tem que ser bem focado, né? Então, as subsecretarias, elas têm esse foco, têm uma determinação do nosso prefeito, e estamos fazendo um trabalho aí que melhoramos bastante o visual, porque direitos humanos não é direitos que sempre o pessoal comenta, né? O cidadão acha que é direito só intervém em direitos humanos no caso de homicidas, de bandidos ou de... Não. De pessoas que infringem a lei. Nosso trabalho é completamente contrário. Nós vamos à frente disso, né? E fazemos esse trabalho com, né, todas essas classes aí que já falamos. Eu quero destacar o trabalho que foi desenvolvido, né? Ele saiu agora do Gilberto Penido, em uma das pastas dos Direitos Humanos. Ele fez um excelente trabalho na Subsecretaria de Acessibilidade, é isso? Acessibilidade e Inclusão. Nossa, foi fantástico o trabalho do Penido, viu? Ele se entregou, na verdade ele se entregou a essa pasta, e é uma pasta muito sensível, né? Como todas as outras também, mas ele se identificou, né? Mas nós tivemos uma mudança, isso é natural, faz parte do nosso dia a dia, da política, né? Mas é bom destacar o trabalho que ele fez, né? Não, nós temos todas elas. Você fala do trabalho da Verinha Souza, que tem um muito trabalho bom, excelente com as mulheres. Você tem do idoso também. Hoje nós temos um trabalho assim nas praças, academia, né? 60 a mais. 60 a mais, muito bom. É muito bom. O prefeito pediu para ampliar isso daí. Vamos ampliar mais, já temos 22, vamos ampliar. Vamos tentar chegar nas 30 praças, né, na nossa cidade. E está tendo um público legal, né? Aí você tem da juventude também, que é um trabalho que forma, trabalha com jovem, tem várias coisas ali que um curso, né, encaminha o jovem para um primeiro emprego, né? Então temos um trabalho legal. Professor Tadeu Fernando Blanco, professor Fernando mandando um abraço lá diretamente da Vila Augusta ao Abdo Maslum. Obrigado, obrigado. Luiz Carlos Peninha também está nos acompanhando aqui, mandando um abraço a todos nós. O Celso Pinheiro, o Roberto, o Partido Patriota vai ter ele como candidato a vereador nas eleições de 2024. Celso Pinheiro, lá dos Pimentas, perguntando para o Abdo. Para o Abdo, claramente digo que não. Eu estou cuidando do partido. Se ele está perguntando se eu sou candidato. Exatamente. Se você, se o partido terá você como candidato a vereador. Eu já tive essa experiência, eu acho que é errado. O presidente ele tem que cuidar do partido.
Nós vamos trabalhar para eleger, temos 2 vereadores, né? Que é o Sérgio Magno e a Sandra Gileno. Elas continuam no partido? Elas têm essa intenção? Eles têm essa intenção de permanecer? Tem. Hoje nós temos uma mudança assim grande, né, no sistema. Concordo. Né? A diferença da última eleição para essa próxima aí será muito grande. Então nós vamos ter muito menos partido concorrendo e muito menos candidatos. E nós vamos cuidar para que a gente aumente a nossa bancada, né? Estamos trabalhando para isso. E, claro, a política nós temos que discutir Guarulhos sempre, né? E temos condições de ampliar isso daí. É uma pergunta, né? Porque o partido terá apenas 35 legendas. Cada partido. Cada partido, 35 legendas, sendo que é obrigatório ter pelo menos 11 mulheres. 30%. Né? 30%. 30%. Está preocupado com isso daí? Você acha que vai ter dificuldade? Todos estão preocupados, sempre. Né? Infelizmente, né? Se fala muito no espaço das mulheres, elas pedem, esse é o discurso, né? Que eu acho que é legítimo, tudo, mas não se apresentam. Difícil formar, né? Numa chapa. Hoje é de 35, era 51. Era mais difícil. Como é difícil, né? Se você procurar o resultado das últimas eleições, né, da última eleição ou das últimas, você vai ver o número de votos que teve a última candidata. Isso não é possível, né? Mas o partido sai à caça de candidatas, porque é necessário, a lei exige 30% e você é obrigado. Se você perde uma candidata, você perde 2 candidatos homens. É verdade. Então você é obrigado, né, para você manter uma chapa completa. Hoje, no caso, eu preciso ter 11 candidatas mulheres. E diferente de outras eleições, né, Abdo? Tem que ser candidatas mulheres boas de votos, porque o número de candidatos é menor, né? Então você vai contar com um número menor de pessoas procurando votos para o partido. Então não dá para simplesmente você colocar uma mulher figurativa ali. Não. Mas nem hoje nós temos, claro, todos os partidos vão estar na mesma situação, onde antes a gente ia atrás dos candidatos, hoje também vamos, claro, estamos indo, estamos procurando, mas você tem uma diferença. Você tinha problema para completar uma lista de 51 candidatos. Hoje você tem 35. Só que nós vamos chegar, eu acredito que nós vamos chegar na próxima eleição de 30 e poucos partidos, talvez nos 15 partidos. Das fusões, que estão, né? Que ainda estão em discussões. Das federações, sim, né? Que tem muito partido, já está federado, então um partido, em 3 partidos que estão federados, eles só vão poder lançar uma lista de 35. Sim. Não vão poder lançar os 105, vai a cada partido, lança 35 não. E depois vem a federação. Não, a federação ela fala, é a junção dos 3 partidos para uma lista só. Aí vem a pergunta-chave, né? Patriota vai se fundir com alguém, vai fazer alguma federação? Olha, que eu já vi conversas de todos os partidos, inclusive que o Patriota poderia fazer uma federação. Olha, nós tivemos uma fusão com o PTB. Sim. Agora? Sim. Né? Não foi homologado ainda, nós estamos vai. aguardando a homologação da Justiça Eleitoral, mas já houve uma fusão. Patriota e PTB, né? Isso a nível Brasil. Então, antes você teria duas listas, uma do PTB e uma do Patriota. Hoje nós só vamos ter uma lista, porque houve uma fusão, então vamos sair com 35 candidatos. Isso é a fusão. E as federações é a mesma forma também. Então diminuiu muito o número de vagas para os pretendentes, né? De 1000 e tanto que sempre tivemos. Guarulhos sempre foi uma das cidades mais concorridas nas eleições para vereador. Isso é fato, né? E só que nós vamos agora talvez chegar de 1000 e poucos candidatos que sempre tivemos, vamos chegar a 500, 600 candidatos. Eu também acho. Isso vai ser... Jandilisa Grazano, nossa grande poetisa aqui de Guarulhos, está dizendo que para as mulheres aqui, para ir para ativa, né? Tem que estar nativa. Tem que estar nativa. Nós procuramos, queremos, né? Mais mulheres, isso é importante, é direito à igualdade, nós estamos buscando, trabalhamos nesse sentido, né? Mas elas têm que participar mais ativamente da vida
pública, das discussões, né, dos problemas, das decisões, dos problemas da cidade, né, em todas as áreas, né? Como tive agora aqui, presenciei, né? Três conselheiras, talvez da região mais complicada do Brasil, né? Conselheiras tutelares da Sé e do Bela Vista, que são juntos. Centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Então, isso é importante. Elas estão aí, né? Batalhando e tal, mas tem que haver uma participação política, porque ali se consegue resultados. Sim, né? Com certeza. As ideias que elas têm, elas vão implantar, chegando, concorrendo numa eleição, é onde ela implanta as ideias, né? Principalmente as mulheres têm essa sensibilidade, acredito que maior que a dos homens, muito mais, nessa área principalmente, né? Então, que a gente faz um apelo, as mulheres têm que se apresentar, estar mais enganjada nas reuniões políticas, nas decisões, nos conselhos, isso é importante. Marcos Lins, boa noite, Roberto, e ao grande secretário, personalidade política da nossa cidade, sempre muito competente, conduzindo as secretarias, né, as subsecretarias, por onde passa com muita responsabilidade. O Celso Pinheiro fala assim, Roberto, hoje tem poucos candidatos em Guarulhos com mais de 1000 votos. É verdade. Seja mulheres ou homens, né? Vai ser muito difícil em 2024. Eu estava fazendo uma conta, acima de 1.500 votos, tivemos apenas 68 candidatos. E quantas mulheres? Acima de 1000? Pouco, menos ainda. Foi. As 10, 12 mulheres. Sim. Então, olha a dificuldade. E essa eleição, ela vai marcar o seguinte, nós vamos ter muito menos candidatos, que tinham 300 votos, 400. Esses votos vão ser pulverizados. Claro que, se a gente olhar para a última eleição, o candidato que foi eleito com 4.000 votos, ele... Vai ter 8 ou 9. Vai bater 8 ou 9. E o 8 pode chegar a mais de 12, 13 mil votos. Tem muita gente respeitada, está fazendo um trabalho, né? Os vereadores da nossa cidade. Então, eu acredito que vão chegar e vão ultrapassar essas marcas dos 10 mil tranquilamente. Quem está mais aqui? A Jandelisa, vamos estar na ativa sim. Opa, muito bem, poetisa. Isso aí. Tem que estar muito bem. O Abdo, todo mundo fala que os partidos vão receber muita pressão para receber outros vereadores. Porque vai faltar, dizem que vai faltar partido. Já tem 34 eleitos, você já tem 2 no seu partido. Você acredita que você como presidente, já disse que vai permanecer na presidência, você acredita que vai ter realmente toda essa pressão para cima de você e você está preparado para isso? Ou vocês já pensam, não, podemos aceitar mais 1 ou 2? Olha, pressão não acredito, mas eu te falo assim, quem quer disputar uma eleição e pensar que vai estar eleito com 3.000 votos, eu acho que tudo bem, pode tentar. Mas vai ser muito difícil. Vai ser diferente. Vai ser muito difícil. E agora, se falar o partido hoje, o Patriota, ele está aberto para qualquer candidato. Não tem um problema. Mesmo se for vereador? Vereador, não temos problema nenhum. Estamos de portas abertas para aceitar. E eu falo isso daí publicamente e confirmo esse... Principalmente se for mulher, né? Não. Principalmente se for... Todos os partidos estão buscando mulheres. E principalmente mulheres com votos? Não com votos. Com vontade de chegar, com vontade de estar eleita. É claro, né? Mulheres nós vamos ter. Mas... E todos os partidos vão ter. Mas está aberto para qualquer candidata, ou qualquer vereadora, ou qualquer vereador. Estamos dispostos, não temos essa questão. A pessoa que, olha, o candidato que vai pensar que, olha, eu vou procurar um partido. Nós tivemos alguns exemplos, né? E eu acho que é muito ruim quando a gente fica procurando, sabe? Esse não, porque tem 5.000 votos, aquele... O partido tem que estar aberto para as discussões, a partir do momento que o candidato ou vereador aceite as ideias do partido. Isso é importante. Né? Ele tenha... Você não vai aceitar um extrema esquerda no seu partido, não dá. Não, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Eu não sou... Extremista não é. Não sou extremista,
né? E acredito que isso daí só traz discussão muito ruim para a cidade ou para o país, né? Está acontecendo, né? É verdade. Nós devemos ter um pensamento um pouco mais, né? Abaixar essa pressão que está existindo. Eu não sei de onde que vem, né? Há tantas notícias, de tanta pressão, e a sociedade fica em alerta ou fica meio afastada da política porque ela se sente mal até de ver certos discursos, né? Ou certas atitudes. Então, mas o partido vai estar aberto, estamos aceitando, fazemos convite para os vereadores ou vereadoras ou os candidatos, né? O Patriota está de portas abertas. Boa, hein? Acabando o nosso tempo aqui, 4 minutos para terminar o nosso tempo, né? Bom, vamos dar parabéns ao Ábido pelo trabalho que vem desenvolvendo na Secretaria de Direitos Humanos e vamos esperar que ele consiga fazer cada vez melhor o trabalho dele nessa pasta que é tão importante por uma cidade que temos muita carência, tem muitos problemas aqui. Eu tenho certeza que muitos desses problemas chegam no ouvido do Ábido. Espero que você consiga cada vez mais melhorar o trabalho, Ábido. Com certeza, Roberto. E com a visão, claro, isso daí nunca não estaria acontecendo se o chefe do executivo, o nosso prefeito, o Guti, ele não tivesse essa visão. Uma visão mais humanista. Mais humanista. Perfeito. Entendeu? Então isso acontece porque é a vontade dele. Porque se não fosse a vontade dele, sim, claro, eu estaria amarrado, não conseguiria fazer nada, mas hoje a secretaria ela é reconhecida, é bem vista, os programas estão sendo apresentados, estamos conquistando o espaço, né, e levando para a periferia. Todo o nosso trabalho, porque isso é importante. Não é o Bosque Maia, o centro de Guarulhos. Estamos levando para a periferia. Então esse trabalho está sendo feito. Claro, se não fosse o apoio do nosso prefeito, isso em qualquer área, qualquer secretaria. Se não tem, o chefe, olha, preciso disso, precisamos fazer isso, e nós estamos lá para executar. Perfeito. Né? É a vontade e nós temos essa visão e estamos fazendo, estamos cumprindo com o nosso papel. Perfeito, então agradecer a Ábido Mazlum, ao pessoal de toda a secretaria que acabou nos ajudando, também a Secretaria de Comunicação que acabou nos liberando o secretário aqui. Parabéns pelo trabalho, Ábido. Espero poder contar sempre com vocês. E quem quiser falar com o Ábido lá, presidente do Patriota, como é que faz? Fácil? Difícil? Meu telefone. Opa! Direto. Olha, anote aí, hein? Anote aí. 94717-6442. Repete. 94717-6442. Entra lá e pode falar com ele que pode é gente falar. boa. Opa. Obrigado, Ábido. Imagina, obrigado pelo convite. Prazer. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. De segunda a sexta estamos aqui das 19 às 20 horas, sempre com entrevistados desse naipe aqui. Olha só que bacana, hein? Secretário de Direitos Humanos. Nós vamos falar um pouquinho mais da próxima vez que ele vier aqui sobre essa questão dos direitos humanos aqui na nossa cidade, no nosso país, que é extremamente importante, sempre está em discussão, e tirar essa coisa dizendo que os direitos humanos sempre é olhado para as pessoas que acabam infringindo a lei. Não é isso, não. Tem muitas vertentes e a gente precisa discutir cada uma delas. Muito bem, estaremos de volta aqui no próximo programa. Obrigado, pessoal. Tchau.